Olá, tudo bem? Vamos fazer mais uma pintura? Olha, hoje eu trouxe aqui um pedacinho de compensado, olha, para você saber que você pode fazer a sua pintura em qualquer material. Não precisa ser uma tela, não precisa ser um papel especial. Um pedacinho de madeira assim, você corta, limpa. Esse aqui eu encontrei lá no fundo do quintal, olha, não tá nem muito bonito, mas ele vai dar uma tela muito boa. Então eu tenho aqui alguns pincéis, os pincéis que a gente usa sempre. Tenho tinta azul, azul ultramar. A marca que eu uso, muitas pessoas perguntam, eu uso essa cor Fix porque ela é muito boa e é uma tinta bem barata. Azul ultramar. Eu tenho aqui branco e vamos fazer um quadro que tenha tonalidades azul e violeta um pouquinho. Então, para ficar o violeta, eu vou misturar um pouquinho de azul ultramar com o vermelho. Bem um pouquinho vermelho, ele vai dar um tomzinho de violeta. Tenha sempre alguns paninhos, né, para poder limpar o pincel, limpar a mão. A água, que é super importante para deixar os pincéis dentro da água, não ficar o pincel ressecado. Eu deixo sempre perto de mim uma bandejinha para, se eu precisar diluir um pouquinho a tinta ou mesmo carregar o pincel, ele é excelente. Então eu sempre deixo, eu não sei se vou precisar ou não, mas eu deixo aqui comigo. Uma colherinha para poder colocar a tinta, o tanto que eu vou usar, e um pratinho para ficar mais fácil de trabalhar. Então o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou colocar um pouquinho desse azul ultramar. Esse azul aqui, olha, ele já está diluído em água. Eu pego um pote de azul mais velho, às vezes eu não quero colocar num potinho assim, tanta tinta, eu coloco um pouquinho de água no azul, diluo, olha, ele fica assim bem pastosinho, que é a quantidade de água que a gente precisa para que a tinta fique pastosa e não muito líquido, né? Vou colocar aqui uma quantidade, vai dar para pintar todo o quadro, o que sobrar eu guardo. E vou colocar um pouquinho só de vermelho. Lembra sempre de tampar a sua tinta, para que ela não resseque. Vou colocar um pouquinho de vermelho para depois poder fazer um violeta. Vou colocar aqui, ó, e vou misturar só o necessário, azul e vermelho e violeta, né? Põe aqui a colher na água para não secar a tinta. Já vou guardar esse vermelho, já tampo ele, deixa bem fechadinho. Porque essa nossa tinta, ela resseca, né? Se deixar aberto, pode estragar. Aqui, um pouquinho de branco, eu posso até... Deixa eu tirar com a colher. Limpo aqui, para não sujar minha tinta. Vou tirar um pouquinho, se eu precisar clarear alguma coisa assim. Aí eu clareio na hora. Vou guardar a tinta branca também, deixar ela aqui do lado, que certamente eu vou usar depois mais uma quantidade para a gente fazer a parte mais clarinha da pintura. Bom, então agora, o que eu vou fazer? Deixa eu colocar esse aqui. Então eu vou primeiro fazer toda uma camada em azul aqui embaixo, passar azul por tudo aqui, ó. Você passa sempre em X. Olha, quando você quer preencher um lugar todo, que fique todo ele bem preenchido, passa assim em X, ó. Certo? O bom da madeira é que ela já vai dar uma textura para isso aqui, ó. Tudo isso aqui é um tipo de textura, né? Vou colocar um pouquinho para cá, para poder enxergar melhor. Então vamos continuar aqui, ó. Vou passando em X. E ela seca super rápido, ó. Aqui, ó, já tá secando. E o bom da tinta acrílica é isso mesmo, que ela seca rápido. Isso é uma coisa que a gente gosta muito, porque o trabalho vai sair mais rápido ainda, né? Muitas pessoas usam um material para demorar mais para secar a tinta, mas isso não é uma coisa natural para tinta acrílica, que é uma tinta que por natureza é uma tinta rápida. Não que você tenha que pintar rápido, você pode pintar na sua velocidade. O que precisa é você ir adaptando as maneiras de pintar, você criar uma técnica para usar isso.
eu criei um jeito de pintar com tinta acrílica que eu posso parar o meu trabalho, se eu quiser, e continuar depois. São sobreposições de camadas que eu gosto de fazer. Então essa aqui, por exemplo, seria a primeira camada. E aqui, olha, você pode ver que interessante, a interferência da cor que tinha antes, né, essa cor amarelada da madeira, olha. E você coloca um azul, o que acontece? Ele vê que ele fica um esverdeado, não fica um azul mesmo, porque a cor de baixo está subindo, né? Então, para ficar um azul, bem azul nesse caso aqui, eu vou passar mais uma camadinha de tinta azul. Se você tivesse com um material branco, por exemplo, não precisaria dar mais uma camada, porque ele já ia estar o azul puro. Esse aqui já está sofrendo a consequência da luminosidade em cima da cor de baixo. Eu vou colocar mais um pouco de tinta aqui nesse pratinho, porque eu preciso dar mais uma camadinha ainda. Minha cachorrinha Tiva está latindo aí, fazendo barulho, mas vocês certamente não vão se incomodar, não é? É uma cachorrinha muito sapeca. Ó, faça em X do mesmo jeito, ó. Mesma coisa. Tá um pouquinho molhado embaixo. Ele vai misturando. Para quem acha então que precisa de tela ou de um papel especial, essa aula de hoje é para você. Para saber que não precisa, pintura, arte, você faz em qualquer lugar. Não precisa de nada especial, precisa de uma tinta. A tinta, sim, você precisa respeitar o tipo de tinta. Não dá para você usar uma tinta diferente. Tem pessoas que querem usar guache, escolar, sei lá, qualquer outro tipo de tinta. Não dá, né? Tem que usar tinta acrílica mesmo. Tinta acrílica para arte mesmo, né? A tinta de potinho, ela é uma tinta com preço muito bom, não é uma tinta cara, preço bastante acessível. E se você comprar em potinhos, assim como eu uso, sai bem mais barato, que a quantidade é maior. Olha, então a base aqui já está feita. Agora nós vamos fazer sobreposições. Aqui tem uns pedacinhos durinhos, ó, só tirar quando ela fica ressecada na beirinha do pote e tira assim, sobra uns pedacinhos, mas é só tirar com a pontinha do pincel e pronto. Vou precisar de mais um pouco de tinta azul para poder fazer agora algumas sobreposições e deixar bem azulzinho aqui no meio. Então vou só colocar mais um pouquinho aqui, ó, para depois que eu precisar fazer mais um pedacinho de azul puro mesmo. E aqui eu tenho esse vermelho, né? Eu vou colocar um pouquinho dele. Olha só como ele é forte, né? Se você põe muito, ele vai ficar um lilás muito forte, um roxão mesmo. Vai bem pouquinho, ó. Melhor a gente ir pondo aos pouquinhos. Já vou pôr um pouco de branco para ver se eu consigo um tom lilás bem legal aqui. Se você quiser uns tonzinhos rosados, alguma coisa assim, também dá para fazer. Então, olha, eu venho em X, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu vou deixar uma área concentrada, aqui assim, ó, uma área luminosa, uma parte, né? Não vou espalhar tudo. Você pode vir, ou, por exemplo, deixar uma área assim, mas deixa um pedaço concentrado de luz, tá? E olha só que legal a textura da madeira. Você já está percebendo, olha, tá vendo? Que ela mesma dá essas texturinhas. Vou vir mais um pouquinho aqui, vou fazer mais um lilazinho, então, ó, vai misturando aos pouquinhos. Aqui ficou bem forte. Põe mais um azul e um pouco mais de branco. Ó. Então, tipo um roxo mesmo aqui, né? E vou colocando, ó. Faz um X.
Bom, então a gente tem aqui uma boa faixa de luz, né? Só que tá tudo aqui muito escuro. O que eu vou querer? Eu vou querer uma transição para cá, para ficar um azul mais escuro nessas bordas, mas não uma transição tão rápida, né? Uma coisa assim mais lenta. Então eu vou clarear um pouco mais aqui dentro, vou fazer alguns efeitos aqui, né? Ó, vou dar uma clareadinha. Abaixa o pincel assim, ó, que ele vai dando uns efeitos bem legais. Ó, com branco puro, tá? E vou colocar um pouquinho, por isso que eu deixei separado o azulzinho aqui, ó. Que eu vou misturar um pouco de branco, essa cor que eu tava pintando aqui, com esse azul escuro e vou passar nessas bordas, que é assim, ó. Ó, bem X, ele já deu uma clareada, só que eu não quero que fique tão claro, então eu posso vir aqui assim, ó, um pouquinho de azul e dar uma escurecida. Posso chegar até alguns lugares assim. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais claro aqui em cima, ó. Vou dar uma boa fechada, ó, faz em X mesmo, sem baixar, para ele fechar mesmo. E você vai se divertindo. Você pode fazer desse jeito que eu estou fazendo ou muito diferente, não precisa fazer assim. Você pode experimentar mil maneiras. Só aqui para mostrar, ó, pode fazer assim ou podia fazer assim, né? Tanto faz. Tudo é efeito que você vai criando, você vai experimentando. O que você precisa fazer para pintar é experimentar. Tem que experimentar. Eu vou deixar esse pincel que está muito branco aqui, ó, quietinho aqui em cima do pano. Vou pegar um pouco de tinta azul pura e vou criar alguns lugarzinhos com azul mesmo. Vou pegar um pincel limpo. Eu não pus esse aqui na água porque eu ainda vou usar esse pincel. Se você quiser que ele fique reservado e bem uma linha de tinta ainda, envolve ele no tecido, ó, e deixa quietinho aqui do lado. Vou pegar outro pincel limpinho, ó, vou usar só azul puro. Passar aqui embaixo. Tudo aqui tá seco, olha. Então você pode ir passando por cima, ele vai sobrepondo, né? Olha só que legal. Esse tipo de pintura monocromática, assim, uma cor só, é muito bom para quem está começando. Não complica tanto. Você consegue entender mais ou menos o jeito de pintar sem ter que se preocupar tanto com a combinação de cores. É muito legal para quem quer fazer alguma coisa que saia bonito, mas que ainda não tem muita habilidade e não conhece muito sobre quais cores usar, né? Olha. Vê, você pode fazer muitas coisas, muitos efeitos. Vou fazer mais alguns bem escuros aqui e depois eu venho com o azul de novo. Venho com o azul mais clarinho agora. Se eu quiser usar aquele pincel que eu estava usando, eu posso usar. Se eu quiser usar esse outro aqui, que já deu uma passadinha no branco, também posso. Deixa eu criar um lilazinho aqui. Dá uma puxadinha assim ali. Você encosta e puxa. Se você quiser uma parte mais clara, por exemplo aqui em cima, sem tantos pedacinhos, sempre em X, ó. Quando você quer uma cor mais uniforme, vem em X. Bem simples, né? Vou dar mais umas passadinhas de branco aqui. Certo?
fazer um lilazinho aqui também. Passar aqui assim embaixo. Ele vai ficar mesmo é pro tom mais do azul. O que você precisa fazer então? Você precisa treinar, não é? Você precisa pegar alguma coisa que você tem aí na sua casa e treinar. Só assistir a aula não funciona. O que funciona é você praticar um pouco. Olha, tudo que vai fazendo vai dando efeito. Ó. Qualquer coisa que você fizer com um pouquinho de carinho, cuidado, assim, ó, você vai produzindo um efeito legal. Experimenta para ver o que você gosta mais. Se você gosta de um efeito mais batidinho, se você gosta que fique mais suave, ó. Mais suave é só fazer em X, pronto. Fica uma coisa mais suave. Então, você precisa experimentar. O que é que você curte mais? Se quiser fazer um risco só, deixa eu pôr mais um pouquinho de branco aqui, ó, para dar mais efeito. Eu prefiro ir colocando aos pouquinhos a tinta, para não ressecar muito, para não perder, né? Então, olha, quer deixar mais clarinho, por exemplo? Bem mais claro? Carrega bastante seu pincel aqui em X. Olha, tá com muita tinta, vou tirar um pouquinho a beirada e vem aqui, ó. Fiz uma parte bem clarinha aqui, né? Quero fazer um efeito bem legal de pincel aqui, ó. Faço sim, tá? Quer mais um aqui? Pronto. Agora, se você quiser dar um pouquinho mais de impacto para esse quadro, é só escurecer um lugarzinho ou outro. E pode até usar um pouquinho de violeta mesmo, aqui, ó. Fazendo violeta mais ou menos aqui. Vai precisar de um pouco mais de azul, talvez. Um pouquinho mais de azul. Esse vermelho, ele é super forte. Vou fazer um violeta, então, legalzinho aqui, né? Vou dar um efeito aqui assim, ó. E você vai bancando. Você vê o que você gosta mais e vai curtindo aí, tá? Vou pegar o pincel limpinho aqui. Eu acabei sujando aquele todo. Vou fazer mais alguns efeitos. Veja que bacana a textura, olha, ela dá a textura da própria madeira. E é mais ou menos isso, ó, tá bom? Vou pôr um pouquinho de vermelho puro aqui, ó. Uns 2 risquinhos de vermelho puro. Só para dar um toque diferente, tá? Vou passar um pouquinho mais de branco aqui, ó. Ele fica um pouquinho mais clarinho. Porque senão quando eu passar o azul, ele vai escurecer muito. Vou deixar aqui mais clarinho. Ó, tem bem pouquinho branco, vou só pegar uma coisinha ou outra. Aí eu vou secar com o secador e passar um pouquinho de azul.
Azul bem aguadinho. Então é só um tempinho de secar agora. Se tiver meio grossinho, onde a gente faz, por exemplo, uma quantidade assim, ó, de tinta mais grossinha, para dar um efeito, ele vai demorar um pouquinho mais para secar. Mas é um efeito diferente, né? Eu vou secar então e já a gente volta para acabar. O quadrinho já tá sequinho. O que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho desse azul, vou colocar ele um pouco no prato aqui, fazer parecido com a última aula. Dar uma camadinha de tinta azul aqui por cima e depois tirar um pouquinho. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou umedecer o pincel, tirar um pouquinho de água aqui, ó. Só um pouquinho coisa, não muito, ó. Tiro. Isso aqui só é para dar uma diluída. Um pouquinho nessa tinta, ó. Tá? Aí nós vamos passar em todo o quadro isso aqui. E depois a gente vai retirando com o pincel, com o paninho. Vamos dar aqui uma camadinha nessa tinta. Olha, diluir ela bem. Agora, vamos dar uma camadinha no quadro todo. Então, é simplesmente espalhar aqui agora. Como ela tá aguada, assim, ela vai espalhando por si só. E onde ela estiver aqui mais escurinha, ó, ela já dá uma boa escurecida, né? Já vai deixando o quadro uma tonalidade bem uniforme. E a gente vai retirando depois onde a gente quer que tenha mais luminosidade. Olha, vou finalizar com aquele pouquinho que tinha mais grosso aqui. Pronto, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou começar a retirar a tinta para ter mais luminosidade. Posso pegar esse mesmo pincel, lavar ele, ó, tiro toda a tinta, pego um paninho, seco. E aí eu venho retirando, ó. Se você quiser retirar batendo um paninho, também pode. Se você quiser pegar o paninho, ó, uma parte e batendo assim, ó. Só que ele vai tirar um pouco o efeito que o pincel faz. Os risquinhos que o pincel faz. Então, eu gosto mais, é um pouquinho mais demorado, mas trabalhar aqui assim com o pincel, ó, ele dá uma riscadinha. Talvez no vídeo você não consiga ver o risquinho que o pincel produz. Ó, eu tiro primeiro um tanto assim geral, ó, vou limpando. Aqui a gente precisa, vou pegar aqui uma água limpinha, ó. Até um outro pincel bem limpinho também, pra aproveitar um paninho também limpo, ó. Agora aqui precisa tirar enquanto ainda tá seco, né? Porque daqui a pouquinho, enquanto ainda tá úmido, daqui a pouquinho ele vai estar seco e aí não dá mais para tirar. Então aqui realmente não dá para ir tomar um cafezinho enquanto tá fazendo isso. Ó, vou colocar um pouquinho mais de água em alguns lugares aqui, ó, o pincel bem mais cheio, para conseguir retirar um pouco de azul aqui, ó. Já tá bem seco. Eu tô pintando aqui num local super quente. Hoje aqui tá muito quente, então seca mais rapidinho aí. Então aqui, ó, se eu quero deixar um pouquinho mais claro alguns lugares e ele já começou a secar muito, como tá a tinta de baixo bem sequinha, eu posso passar o pano com um pouquinho mais de força aqui, ó, e ir retirando um tanto. Se eu quero retirar um pouco essa tinta aqui, por exemplo, aqui de dentro, ó, eu passo o pincel, ó, enquanto ele tá recém passado, mesmo que já estiver seco, ele sai bastante. Então, onde você quiser retirar mais, e se você quiser fazer em partes, não passar azul nele todo e passando aos pouquinhos, também é legal.
tira bem onde ainda não está totalmente seco, você pode vir com o paninho, tirar. E tem algumas marquinhas do pincel que conseguiu fazer antes, né? E é mais ou menos isso. Querendo reforçar alguma parte branca, se você quiser, sei lá, passou aqui o azul e secou muito. Se você quiser passar um pouquinho mais de branco, como faz? Então, vou secar aqui o pincel, ó. Porque para passar a tinta branca tem que estar com o pincel sequinho, né? Pega o branco, ó. Branco puro. Então, olha, eu vou passar em algum lugarzinho. Esse quadro aqui já está bem clarinho, mas se por um acaso o teu material tiver ficado um pouco escuro, é bem simples. Vou tirar essas águas aqui, ó. Então, você simplesmente pincela. Se você quiser até criar um efeito depois, ó, e pincelar numa posição diferente, ó, enriquece bastante o quadro. Bom? Então, é isso aí. O importante agora é você experimentar, não é? Faça a sua experiência, pega aí um papelão, uma caixa, qualquer coisa que você tiver aí e faça a sua experiência. É muito gostosinho, olha, você vai se divertir. Essas aulas que eu estou dando aqui são aulas bem básicas mesmo, para você poder saber se você curte pintar abstrato. Se você gostar, se você achar que é bom para você e quiser aprender de um modo muito fácil, muito rápido, dá uma passadinha lá no meu site. Eu tenho um curso de pintura abstrata lá em 14 aulas. Super legal, super fácil. Quem está fazendo está gostando muito e está aprendendo demais, muito rápido, tá bom? Espera lá então, faz uma visitinha. Lá tem vários posts, você pode ler, tá? O que eu acho super legal no quadro abstrato é que você pinta ele numa posição e pode, se ele estiver mais ou menos equilibrado, pode virar ele e usar ele em outras situações assim também, olha. Pode ir mudando. Até a próxima aula então.